Isso aí, Fernanda. Infelizmente a gente encontra hoje ainda pessoas que não acreditam muito na palavra de Deus, né? Tem uma predisposição, às vezes até para ler a palavra de Deus, mas para procurar erros, procurar contradições, né? Então, aproveitando o mês de setembro, que nós estamos, a igreja dedica ao mês da Bíblia, nós resolvemos aqui buscar pelo menos, né, dentre tantos motivos, 10 para que você possa realmente acreditar e crer cada vez mais na Sagrada Escritura. Falamos no programa passado que a Bíblia é uma obra literária, né? E que também ela tem todas as respostas que o ser humano precisa. Sim. E hoje nós vamos conversar a partir do seguinte tema: a Bíblia impõe limitação humana. Por isso, né? É por isso que ela é escrita, não escrita, mas é obra de um ser superior, né? Se a Bíblia não tivesse Deus como seu autor, se não fosse a iniciativa de Deus como sendo o homem, como seria que o homem poderia fazer isso se o homem tem a vida limitada, né? Quero dizer que Deus é um ser superior que tem a vida dele, não tem limite, a vida dele é desde sempre, desde de antes e vai ser toda a eternidade, né? Então é por Deus que o homem escreve. E assim, Fernanda, e você que está nos ouvindo, né? Todos os profetas e todos os escritores, que são mais de 40, né? Escritores da Sagrada Escritura, já morreram. Né? E como poderia, assim, numa questão de 1500 anos, as pessoas escreverem sobre um ser superior, né? Na mesma linha, com os mesmos pensamentos, seguindo a mesma história, se não fosse obra divina. Verdade. Né? Até porque, Fernanda, vale a pena citar aqui, para principalmente aqueles que às vezes buscam essa resposta de não crer na Sagrada Escritura, porque os principais, né, não diria os mais importantes, né, mas os principais homens citados na Sagrada Escritura, que é o caso de Noé, Moisés, de Abraão e Davi, tiveram seus próprios erros, né? Lá dentro, se você procurar lá no livro de Gênesis, no capítulo 9, de versículo 18 a 27, você vai ver que Noé, ao ser desrespeitado pelo um dos seus filhos, o Cã, por ter encontrado ele embriagado e nu na sua videira, né? O filho dele desrespeitou e ele amaldiçoou esse seu filho e toda a descendência desse seu filho. Então não era um homem perfeito, ele também pecava contra a vontade de Deus, né? Se você buscar lá em Abraão, em Gênesis também, no capítulo 2, no versículo 10, você vai ver que ele, ao chegar no Egito, ele mentiu para os egípcios. Para quê? Porque elas tinham, existia muita fome, né? Ele chegou com a sua esposa e ele mesmo disse que se ele apresentasse ela como esposa, ele seria castigado. Então ele disse que para ela dizer que era a irmã dele, para que ele não fosse castigado. Ele mentiu. Então logo mentir é pecado. Sim. Não é verdade? E se você buscar também lá em Davi, no livro de Daniel, no capítulo 11, de 6 e 27, Davi quebrou 3 dos 10 mandamentos. Ele cobiçou, ele cometeu, não só cobiçou, mas ele cometeu o adultério e ele mandou matar, ou seja, acabou matando, né? Então, veja que por esses detalhes, por essas citações bíblicas, né, nós podemos ver claramente que nem tanto esses profetas, esses que eu citei, esses homens importantes da Sagrada Escritura, se declaram ser perfeitos. Eles próprios mostram a sua imperfeição. Então, a perfeição é mesmo somente a Deus. Então, como seria possível, né, escrever uma história com tanto tempo,
tantos textos bíblicos que se dá a mesma coisa em tantos anos quanto as pessoas que já escreveram, né, e já morreram, né? Então seria praticamente impossível. É só mesmo através da obra de um ser superior e isso seria possível, né? Não é à toa, né, Fernanda, que a Bíblia hoje é o livro mais vendido no mundo, mais lido, e tem cerca de 2.500 traduções. Olha que só. livro chega perto desse, né? E também o quarto motivo que eu trago aqui, Fernando, e a você ouvinte, porque as promessas bíblicas se cumprem. E olha só que interessante, né? Por exemplo, é possível você acreditar, vou dar um exemplo aqui que nós estamos aqui, se a Vanessa fazer uma promessa para você e você não a conhece direito, você consegue acreditar que ela vai cumprir essa promessa? É um pouco difícil, né? Você tem que realmente conviver com a Vanessa, né? Conhecer a Vanessa, ver que ela é uma pessoa correta, uma pessoa que tem palavra, uma pessoa que tem ética. Então, aquilo que ela prometeu a você, certamente ela vai cumprir. Mas se você não a conhecer, você não vai poder acreditar na promessa da Vanessa para você. Não é verdade? E a Bíblia não é diferente. Na Bíblia é a mesma coisa. Se você não conhece, como que você pode acreditar? Não é verdade? Então nós precisamos conhecer a Sagrada Escritura. Nós precisamos ser testemunho das coisas positivas. Na Sagrada Escritura tem milhares de promessas cumpridas, mas também tem testemunhos de promessas que também não foram cumpridas, né? Como eu disse agora há pouco, né? Os homens mais importantes da Bíblia são perfeitos, né? Então tem promessas que também não foram cumpridas, né? A questão é, toda promessa bíblica, ela é condicional. Isso você pode ver lá em Josué, no capítulo 1, de 7 a 8. Então o que eu estou dizendo? Toda a promessa bíblica, ela é condicional. A Vanessa fez uma promessa para você, então ela criou uma condição para aquilo, certo? Né? Por que ela fez aquela promessa? Ela buscou uma condição para aquilo. Então, com a Bíblia, é a mesma coisa, porque é preciso fazer algo para que aquela promessa se cumpra, né? E só para comprovar, né, se você trazer para o nosso dia a dia, para nossas vidas, né, como que a promessa bíblica que Cristo colocou lá se cumpre. Cristo não prometeu para nós paz? A gente tem paz, não tem? Cristo não prometeu segurança? A gente tem segurança. Cristo não promete prosperidade? Nós temos prosperidade. Cristo não promete descanso através da sua palavra? Promete e nós temos. Não promete sabedoria? Olha que graça nós aqui. Nós não vamos dizer assim, somos sábios ou somos prósperos, ou descansamos ou temos segurança e paz mais do que os outros. Não, nada disso. Muitos procuram isso ainda, mas está a quem procura. A sabedoria em especial, a paz em especial, a segurança, a obediência. E nós temos que buscar, né, Gildo, diariamente tudo isso, né? Todos os dias. Não é fácil. Quem disse que é fácil estar com Deus, seguir os 10 mandamentos de Deus? E seguir não é apenas não fazer o mal. Eu não faço mal para ninguém, eu já estou seguindo. Não, você tem que ser exemplo, né? Não há fé sem obra, né? Você tem que mostrar, né? E se você buscar lá em João, do capítulo 2, a partir do versículo 25, você vai ver que a maior das promessas bíblicas que está lá se cumpre. Infelizmente, né, a gente não consegue provar isso, mas a fé que é invisível, a fé que você tem, você pode crer. As duas maiores promessas, que é a salvação e a vida eterna. Isso é promessa de Cristo, né? E isso certamente se cumpre, porque todas as promessas bíblicas serão cumpridas, pode ter certeza nisso. Temos mais um tempinho ainda, Fernanda? Gildo, já são 10 horas e 37 minutos. Ótimo. Então a gente
né? A gente continua no próximo programa, Sim. né? Entraríamos agora no quinto motivo, que é por que não é preciso abrir mão da razão. Veja bem, importante esse tema também, Fernanda. Não precisa abrir mão da razão. Você pode analisar a Sagrada Escritura com a razão também, mas primeiro tem que vir a obediência àquilo que Deus colocou para nós.